Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre viver de renda. Como que a gente pode, qual que é o caminho, como que eu posso fazer, né, para construir essa carteira de investimentos, como que eu posso começar a dar os primeiros passos. Então, muitas pessoas não sabem, assim, já ouviu falar, considera que é algo muito interessante, mas crava no início, porque justamente não consegue ter muita clareza de como ter os primeiros passos mesmo para começar a montar a sua carteira de investimentos para você poder viver de renda, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre metas financeiras, como a gente definir essa meta, metas de curto prazo, longo prazo, como a gente pode ser bem assertivo em perseguir essa meta, como a gente pode ter um porquê muito forte para a gente não desistir de algo do agora para o futuro, tá? Então, esse hoje é mais um caminho para vocês começarem a construir, né? Dar os primeiros passos para construir uma carteira de investimentos para vocês poderem viver de renda, tá? Espero que vocês gostem. Então, vamos para o vídeo. Ah, primeiramente, o que que é o programa da escalada? É justamente se você quer construir essa carteira de investimento para poder ter uma renda extra, ter uma fonte de investimentos assim que faça com que pague para você valores extra, que consiga te sustentar no futuro através dos seus investimentos, você precisa começar a dar esse primeiro passo, tá? Se você não quer ficar dependente de previdências, de INSS e tudo mais, se você quer ter essa liberdade de escolha no futuro, você precisa começar a dar o primeiro passo a partir de agora, tá? E esse primeiro passo, ele precisa ser condizente com o seu conhecimento do momento. Então, não adianta você querer já entrar de cara em um monte de investimentos que vocês não conhecem, sendo que é gradativo. O conhecimento ele é gradativo. Então, o programa da escalada é justamente isso. Ele te conduz para o próximo investimento, para o próximo passo. Então, qual que é o primeiro passo e vai te conduzindo para os próximos passos, justamente para você ter esse direcionamento na sua jornada de construção de carteira de investimento, para no fim vocês atingirem a tão sonhada independência financeira, tá bom? E hoje a gente vai, e a live de hoje, inclusive, justamente é sobre essa construção, é sobre a montagem desses caminhos, tá bom? Bom, então, para quem que é esse vídeo, né, o episódio de hoje? É justamente para quem está começando a investir, ou quer começar a investir e ainda não começou, tem aquela vontade, entendeu que vale a pena, mas ainda não começou, tá? Para quem está começando a construir a sua carteira de investimentos, então ainda está bem no início, mas ainda não entende muito bem como que os investimentos funcionam, o que que eles podem te trazer de benefício, às vezes fica meio assim, ah, mas eu estou deixando de fazer alguma coisa hoje, será que vale a pena? Então hoje pode ser interessante para vocês, tá? E também para quem tem dinheiro guardado, mas não está investido, então aqui é uma ótima oportunidade para vocês entenderem como o dinheiro pode ser um grande aliado para o seu futuro, já que você tem essa garra de guardar dinheiro, por que não fazer ele trabalhar para você, tá? E também para quem atingiu alguma meta financeira, principalmente no início da jornada, por exemplo, atingiu a meta da reserva de emergência, mas aí depois fica meio perdido. E agora? O que que eu faço? Eu invisto aonde? Agora eu coloco tudo em ações, agora eu coloco tudo em renda fixa, o que que eu faço daqui por diante? Então, aqui também talvez possa te ajudar, tá bom? Nessa jornada. Então, para quem que não o episódio de hoje é para quem quer dinheiro rápido, fácil, em um curto espaço de tempo. Então, realmente aqui não é lugar para isso. Aqui é construção mesmo de conhecimento para vocês serem independentes em tomada de decisão e
justamente vocês mesmos construírem a carteira que vão te dar independência financeira, e isso não é através de algo muito rápido e fácil, é uma construção que você vai aprendendo com a jornada, você vai gostando da jornada, você vai entendendo como é que funciona, e aí sim ela vai te remunerar no futuro, tá? Então aqui não é joguinho, não é dinheiro rápido e fácil, tá? Também para quem não se importa com quanto tem, não deseja nada com relação a investimento, só pensa no agora. Esse vídeo é bem para longo prazo, então não é algo que é uma diquinha de um short, uma diquinha rapidinha, tá? É algo mais profundo, é algo para estruturar vocês, para vocês conseguirem ter independência para a tomada de decisão, tá bom? Então, vamos falar agora um pouquinho dos benefícios, né, de vocês terem essas metas financeiras, de vocês conseguirem construir a carteira de investimentos para poder viver de renda, tá? Então, a primeira coisa é entender que através do investimento, boa parte dos seus esforços serão feitas justamente pelos seus investimentos. Então, no comecinho, sim, vocês vão ter que colocar bastante esforço, mas ao longo do tempo, principalmente se vocês começarem, o quanto antes vocês começarem, vocês vão ver que os próprios investimentos, eles vão fazer boa parte do esforço da construção do seu patrimônio. Ele mesmo vai trabalhar para você, tá? Então, essa é uma das grandes, mágicas não, né, mas uma dos grandes benefícios do esforço de vocês falarem não para o agora, porque aí o dinheiro ele vai te compensar no futuro, ele vai trabalhar para você, mas para isso você precisa ter um direcionamento claro, você precisa ter uma meta para que isso aconteça, você precisa saber onde que você está indo, tá? Segundo ponto é que pode ser uma grande mudança de vida. Quando você começa a construir a sua carteira de investimento para poder viver de renda, você começa a ver um mundo de oportunidades e isso você pode ter uma grande mudança de vida, tanto no próprio emprego que você tem, porque você começa a ver as coisas com relação a dinheiro de uma maneira totalmente diferente, como vocês podem justamente até mudar o foco de vocês de trabalho mesmo, podem mudar de vida com o conhecimento da questão de construção de carteira de investimento. E aqui eu trouxe alguns exemplos de pessoas que mudaram a vida com relação a mudei a minha visão sobre o dinheiro, que utilizaram o dinheiro de uma maneira que fizeram com que elas crescessem e amadurecessem e tomassem várias atitudes de crescimento, tá? Aqui eu trouxe, por exemplo, o Barsi, né, que é o maior investidor pessoa física aqui do Brasil, começou super simples, não tinha nada, começou vendendo bala em engraxate com uma idade muito pequena, 6 anos, se eu não me engano, e hoje é o maior investidor pessoa física. Ele trabalhava e investia ao longo do tempo enquanto ele trabalhava, então ele buscava esses conhecimentos no próprio trabalho, foi investindo em ações ao longo de todos esses anos e hoje ele vive com gordos dividendos, tá? Aqui eu trouxe até pessoas de influencers, né, no setor de finanças, por exemplo, o Thiago Nigro, ele já trabalhava no mercado financeiro, ele começou também simples, duvidando dele e tudo mais, a formação dele não tinha nada a ver com finanças e foi no mundo das finanças que ele deu um grande salto na vida dele, construiu uma corretora que ele depois vendeu, uma assessoria, alguma coisa assim que depois ele vendeu, e passou a ensinar sobre essa questão de investimentos, né? Então, e a formação dele não tem nada a ver com investimento. A mesma coisa a Natália Arcuri. A Natália Arcuri é jornalista, mas ela sempre quis assim crescer. Então ela tem uma história muito bonita, muito interessante. Ela sempre quis mudar de vida, sempre quis mais e ela sempre buscou mais conhecimentos com relação a finanças, que possibilitou ela construir todo esse ecossistema que ela construiu, né, de ensino e tudo mais. Mesma coisa aqui, a Carol Dias, ela era uma paniquete, eu não conheço muito bem, mas é alguma coisa desse tipo de televisão. Então, ela modelo, então ela trabalhava muito com exposição de corpo e tudo mais, com mídias, e isso estava acabando com a vida dela e ela buscou outra maneira
de trabalho e hoje ela me parece ser muito feliz nessa questão de ensinar pessoas também a investirem, tá? E porque foi algo que mudou para ela também. Então, eu acho que é bem interessante esse ponto. E também eu trouxe aqui o favelado investidor também, que ele veio realmente da favela e através de contato com mundos novos, de conhecimentos novos, por exemplo, ele buscou livros, conhecimento e ele foi mudando a vida dele com relação ao dinheiro e aos investimentos, e hoje ele também tem uma condição de vida muito melhor do que se ele tivesse ficado lá onde ele estava sem buscar conhecimento financeiro nenhum, tá? Então, vocês buscarem esse conhecimento financeiro podem ser uma grande mudança na vida de vocês. Então, isso é um dos grandes benefícios, né, de vocês buscarem essa carteira para vocês poderem viver de renda. Isso pode mudar a vida de vocês, tá? E outro ponto aqui, ó. Não precisa ser rico para você construir a sua carteira de investimentos, para você ser um investidor, mas você precisa começar a investir se quer enriquecer. Então, ainda existem muitas pessoas, essa objeção de muitas pessoas acharem que precisa ter muito dinheiro para investir, que o gerente de banco só vai te dar atenção se você tiver muito dinheiro e tudo mais. E não, você pode começar a investir com o dinheiro que você tem hoje, com o esforço que você conseguir colocar hoje. Você precisa de foco, de meta, mas você precisa começar. O dinheiro, a energia, ele está circulando. Se você não parar em você, ele vai parar em outro lugar. Então, você precisa começar a investir se você quer enriquecer e fazer com que esse investimento seja um grande aliado para você construir esse patrimônio, porque a partir de um momento ele vai fazer uma grande parte do esforço para crescer esse patrimônio e poder te ajudar no futuro, tá bom? E outro ponto que eu trouxe aqui é entender que viver de renda, enriquecimento, não quer dizer status, tá? Isso não tem nada a ver com status. Quando você entende que essa questão de viver de renda, de ter patrimônio, não tem nada a ver com status, vocês vão começar a ver o consumo de vocês, ou vão começar a ver onde o que vocês colocam o dinheiro de uma maneira diferente. Ter bens materiais, que às vezes pode significar ter sinônimo de riqueza, não quer dizer absolutamente nada. Ele não passa de um passivo, ele não é um ativo para você, ele é um passivo, ele te causa custos, ele na verdade te ajuda a corroer o seu patrimônio, porque você tem um custo muito grande para adquirir esses bens e você tem um custo muito grande para manter esses bens. E a manutenção desses bens ou a aquisição desses bens, eles começam a corroer o patrimônio que poderia te ajudar a você viver de renda. E é um desses motivos que muitos ganhadores, né, que ganharam dinheiro e não fizeram dinheiro, eles perdem dinheiro muito rápido, porque eles se enchem de passivos, eles começam a ostentar aquele valor para mostrar que também, que começa a realizar os tais sonhos, compra casa, compra carro, viaja pra caramba, e simplesmente derrete o dinheiro em pouco tempo, enquanto se tivesse investido para poder viver de renda e vivesse da renda desse patrimônio, ele poderia ter essa renda pelo resto da vida, tá? Então, é um grande benefício de vocês começarem a construir a própria carteira de investimentos e entender como que é viver de renda é justamente entender que não quer dizer nada com relação a bens materiais e status, tá? Tem muita gente que possui um patrimônio e uma vida muito tranquila, possui um patrimônio que sustenta ela e não tem nada de ostentação, tá? Porque a vida não é sobre ostentação, é você conseguir, e também não é a avareza de você não gastar em nada, é um meio termo de você gastar com aquilo que realmente você investir naquilo que realmente faça sentido para a sua vida e não para a vida dos outros, tá bom? Então, o que não fazer quando você está começando a construir a sua carteira de investimentos para você viver de renda? Primeira coisa é você não ter meta nenhuma. Se você não tem meta nenhuma, você não sabe o que perseguir, tá? Se você começa só a investir, eu quero ter uma carteira de investimento para poder viver de renda. Tá, mas qual que é o valor que você quer atingir? Qual que é o tempo que você planejou colocar isso?
E se você não deixar um carimbo muito claro agora, você não vai conseguir ter uma consistência em abrir mão de consumos do agora para o seu eu do futuro. Então, se você não tiver uma meta muito clara, você não vai ter um porquê muito claro. E se você não tem um porquê muito claro, as coisas do dia a dia vão te consumir e o seu dinheiro vai sumir e você não vai nem saber como, tá? Então, tenha uma meta clara. O segundo ponto que eu trago aqui é investimento errado. Então, por exemplo, você investir em ativos financeiros que você não tem ideia do que seja, isso pode ser um caminho muito doloroso, você pode estar dando um passo muito maior do que as suas pernas, e isso pode te comprometer muito o seu patrimônio, tá? O seu esforço. Então, você está jogando o seu esforço no lixo. Então, não coloque qualquer investimento em qualquer lugar. Por isso que eu falo na escalada que tem degraus, porque você tem um certo conhecimento, você vai adquirindo mais conhecimento e começando a dar os passinhos para entender esse novo investimento. Você não vai chegar e pegar um investimento para quem é multimilionário, é diferente para alguém que está começando a carteira. Então, se jogar sem estrutura nenhuma, investimentos que vocês desconhecem podem ser um caminho muito doloroso. Ah, pode dar certo? Um ou outro vai dar certo, mas você não pode enxergar esse um ou outro e achar que ele representa o todo, tá? Você precisa fazer o que faz sentido para você. Então, não fica iludido com falsos resultados ou resultados muito que não são muito consistentes, muito profundos, tá bom? Outra dica é justamente pegar dicas erradas de pessoas que, assim, pouco conhecem sobre os investimentos ou mercados, ou confiar cegamente em assessores ou gerentes de bancos que parece que sabem muito mais do que você, tá? Então, isso pegar essas dicas erradas podem comprometer muito essa caminhada da construção da sua carteira de investimentos para viver de renda. Você, por exemplo, ficar ouvindo numa conversinha de amigos, no café lá do seu trabalho, que tal ação, tal investimento é a oportunidade da sua vida e tudo mais, todo mundo está colocando e só você está de fora. Então, isso pode causar alguma coisa, poxa vida, só eu estou de fora, tem essa questão de senso de pertencimento, às vezes você entra em alguma coisa sem saber o que que é, só porque todo mundo está falando. Isso pode ser muito ruim. Ou mesmo uma pessoa que você sabe que frequentemente fala para você sobre tal coisa, sobre tal investimento, aí ela falou sobre um investimento em particular, você viu na notícia essa mesma ação, falou, bom, eu acho que está certo, então eu vou investir nela. Mas você mesmo não estudou, não se aprofundou e acabou investindo em algo que você pouco conhece. Isso pode dar muito errado, tá? Mas muito errado mesmo. Outro ponto, reforçando essa questão de dicas de assessores, gerentes, tenham em mente que muitos deles ganham comissão por produtos ofertados, tá? Inclusive em corretoras. Então, os assessores que vocês não pagam nenhum fee, né? Nenhuma mensalidade e tudo mais, provavelmente eles ganham por oferecer produtos. Então, não quer dizer que eles oferecendo produtos, esses produtos são bons. Muitas vezes são produtos que eles ganham muitas comissões, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas dicas. E você só vai ter uma ideia se essas dicas são boas ou não, se vocês tiverem um conhecimento mínimo. A partir do momento que vocês têm conhecimento, vocês têm poder de decisão, vocês têm poder de analisar e ver se é uma boa recomendação ou não. Por isso que conhecimento é tudo, tá? Não caiam em dicas erradas. Bom, então vamos começar agora a falar aqui, né, para você poder viver de renda dos seus investimentos, quais são esses primeiros passos que vocês precisam ter? Como que vocês podem trabalhar com essas questões de metas financeiras para vocês serem fiéis a essa caminhada, a essa jornada da construção de carteira de investimentos para vocês poderem viver de renda, tá? Então, primeiro ponto, assim, que tem que deixar bem claro é que viver de renda é um projeto de vida.
vida e é um projeto de longo prazo, é uma meta de longo prazo, tá? Então, ela não é uma coisa rápida, não é uma coisa que deve ser definida muito assim, sem pensar. Ele é o projeto da sua vida, é para você viver da renda do seu esforço. Então, é um período longo e você vai ter que colocar um esforço ao longo desse período longo para você poder viver a vida que você deseja no futuro, tá? E se você não tem uma meta clara, um valor que você quer atingir nesse futuro, você não vai ter força suficiente para abrir mão do agora, que é o que a maioria faz. O que a maioria das pessoas fazem? Elas se presenteiam no presente, gastam muito mais do que deveriam no presente, e esquecem do futuro. Então, muito claro aqui a gente consegue ver, por exemplo, sobre dados estatísticos de endividados, de inadimplentes. O que são dívidas e inadimplência? É que você consumiu algo no agora sem ter dinheiro, com dinheiro emprestado. Então, você fica endividado porque você pega dinheiro emprestado e não paga depois, não tem condições de pagar depois. Para quê? Para consumir algo agora que você não teria condições. Então, isso é um moedor de futuro financeiro, tá? Você entrar em créditos, dívidas, inadimplência é muito forte. E como é que você vai ter força para não ficar gastando o seu dinheiro no agora, com esses prazeres imediatos, para você focar no seu futuro? Você precisa ter um porquê muito forte. Então, se você não tiver esse porquê muito forte, não tiver esse número muito claro, vocês não vão conseguir atingir as suas metas financeiras, tá? Aqui eu trago um porquê que deveria ser um porquê forte de muitas pessoas, tá? Que é justamente a questão de aposentadoria pelo INSS. Tem que ter claro na mente dos trabalhadores, independente da idade que vocês estejam, porque mesmo se aposentando agora já está ruim, vocês têm que ter claro que quando vocês se aposentarem pelo INSS, o INSS não vai ser suficiente para sustentar o seu custo de vida, tá? E a tendência é ser cada vez pior. Hoje, se você se aposentar pelo INSS, ele tem um teto de valor e tudo mais. Provavelmente vai ter que já continuar a trabalhar ou vai ter que reduzir muito o custo de vida. Hoje já acontece com muitos aposentados. Podem verificar, assim, não é uma questão assim rara de acontecer. A não ser que você esteja numa faixa de padrão de vida muito simples e baixa. Aí sim você consegue viver tranquilamente pelo INSS. Agora, se você foi trabalhando, crescendo nas suas empresas e tudo mais, e tem um certo padrão de vida, quando você se aposenta pelo INSS, o que eles vão pagar é muito pouquinho e não vai conseguir pagar o seu custo de vida. Então você vai ter que continuar trabalhando. Se você não acumulou nada, você não vai conseguir parar de trabalhar, não vai conseguir descansar. Pode ser que você encontre problemas com doença, com cansaço e ainda assim não pode parar. Tá? Então, tem diversos problemas que podem acontecer, e hoje, na data de hoje, em 2024, a gente já encontra diversos aposentados que precisam continuar trabalhando e que também estão muito endividados, justamente por essa questão do INSS não ser suficiente. Então, eu acho que um porquê muito forte que precisa ter para vocês é que o INSS não vai aposentar para vocês. Então, se vocês pensam algum dia em se aposentar, não pode ser através do INSS, tem que ser através dos seus próprios esforços para vocês terem um padrão de vida condizente com o que vocês tiveram hoje. Vocês não querem trabalhar a vida inteira para chegar lá na frente, vocês têm que viver numa vida extremamente abaixo do que você já está acostumado, tá bom? Aqui eu trago aqui, hoje o meta não é falar sobre o INSS e tudo mais, mas eu só trouxe aqui para ficar claro o como que era em 1940, até 1960 mais ou menos, como que era a pirâmide etária e como que é hoje. Então, para quem não sabe, o INSS, como que ele funciona? As pessoas economicamente ativas de hoje, elas sustentam os aposentados de hoje. Então, o dinheiro que é recolhido todo mês diretamente da sua folha de pagamento,
ela vai diretamente para os aposentados de hoje. Então, há alguns anos atrás, olha como que era a base aqui de nascimentos, a base aqui dos trabalhadores, né, economicamente ativo e a quantidade de aposentados. Então, eu tenho bem mais trabalhadores para sustentar os aposentados. E olha como que tá essa pirâmide agora em 2022, tá? Então, eu tenho menos, eu estou começando a estreitar essa parte de população economicamente ativa trabalhando, e eu tenho mais idosos sobrevivendo. Então, o que, que acontece? Hoje a gente já está com um déficit previdenciário muito grande, a gente já está com um rombo, mesmo não sendo, assim, por exemplo, valores de previdências muito grandes. Eu acho que o maior valor é em torno de 7.500, o que é muito raro de você encontrar alguém que tenha esse teto. E mesmo assim, não vai assim, imagina que esse valor, quando chegar lá na frente, quando vocês se aposentarem, não vai ser esse valor, vai ser provavelmente um valor de custo de o poder de aquisição muito menor, e vocês vão ter que trabalhar durante muito mais tempo, porque não tem como você vai ter diversas reformas por causa desse rombo financeiro, tá? Então, o que eu quis trazer aqui é talvez se você não tem um porquê forte para abrir mão do seu agora, tenha esse porquê forte que deveria ser o porquê forte de todo mundo, que é o INSS não vai te sustentar, a não ser que você tenha alguém que te sustente no futuro, ou se você seja, sei lá, tem alguma herança, alguma coisa desse tipo, se você não for dessas pessoas que tenham alguma coisa que possa te sustentar no futuro, você vai passar por necessidade se você não fizer uma carteira para você no futuro, tá? O governo não vai te sustentar, você não vai conseguir viver bem com o que o INSS for te pagar, a não ser que você volte a ter uma vida extremamente simples, tá? É, valor muito alto, muito tempo, quebrar mini metas, mas sempre direcionando para o seu projeto de vida. Então, o que que isso significa? Imagina que você fez o cálculo de qual que é o valor que você quer atingir lá no seu final de vida, lá aos 65 anos, quando você quiser parar de trabalhar, tá? Imagina que esse valor seja 3 milhões e você não tem nada agora. Poxa vida, do zero até os 3 milhões dá uma canseira, não dá nem vontade de começar, porque você acaba não acreditando que é capaz de atingir esse valor. Mas você não deve fazer isso, você não deve ficar focando só naquele valor de longo prazo. O que que você precisa fazer para conseguir ter um incentivo para continuar e ver que é possível? É você quebrar em metas, né? Em mini metas, que é o que eu faço na escalada. Então, por exemplo, como que eu trabalho para quem não tem absolutamente nada? Se a sua meta de longo prazo para sua aposentadoria é 3 milhões, você não deve focar nos 3 milhões, porque aí você vai começar a querer ganhar dinheiro rápido, fácil, querer entrar em coisas que você não conhece, que é tudo aquilo que eu falei que era errado. Você precisa focar nos seus primeiros 10 mil, você precisa focar nos seus primeiros 50 mil. E é nesse primeiro degrau, é nesse primeiro foco que tem que ir a sua energia. Então, uma grande dica que eu deixo aqui para vocês é justamente quebrar em mini metas. E dentro dessas mini metas, quais são os investimentos que vocês vão fazer para atingir essas mini metas, tá? Então, não vai ser o mesmo investimento que vocês vão fazer, por exemplo, quando vocês tiverem 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Então, os primeiros 50 mil tem um pool de investimentos adequados para ele, que é totalmente diferente quando você tiver mais dinheiro. Então, conforme vocês forem crescendo em patrimônio e crescendo em conhecimento, vocês vão crescendo também em variedade de investimentos, tá? Então, o primeiro degrau a subir com o rumo à meta ao longo prazo. Então, nunca esquecer da meta ao longo prazo, mas sempre o rumo tem que ser o primeiro degrau. Então, por exemplo, eu coloquei aqui do zero ao primeiro degrau, que é o degrau da reserva de emergência. Então, você precisa ter contato com investimentos para reserva de emergência. Então, você não vai ter ações, você não vai ter, sei lá, capital internacional, sua meta é reserva de emergência, não vai gastar energia com outras coisas. E só nessa jornada de construção da reserva de emergência, você já vai começar a entender e a ampliar o seu conhecimento em muitas coisas, tá bom?
E aí, o que que você faz? Você vai ficar só nos primeiros 50.000 e não vai pensar mais em nada? Não. Durante a construção do primeiro degrau, por exemplo, os primeiros 50.000, e pelas suas contas, você acha que vai demorar em torno de 1 ano para você conseguir conquistar. Os primeiros meses, você vai realmente pegando o hábito desse investimento, de colocando esses aportes aos poucos. Mas com o tempo isso vai se transformar em hábito, isso já vai ficar tranquilo para você. Você pega o dinheiro automaticamente, você já investe em tal lugar. E aí você não vai fazer mais nada? Não, você vai começar já a se planejar para a próxima meta. Então, você não começa a se preparar para o campo de batalha na hora que a batalha acontece, você se prepara antes, então você faz como se fosse um treino, então você já vai treinando para o segundo degrau. Então, depois que você acostumou com esse degrau e tudo mais, se prepara para a próxima meta, para você, quando chegar, por exemplo, quando você chegar nos 50.000, você não ficar sem fazer nada. Ah, e agora? O que que eu vou fazer? Não, você já sabe o que você vai fazer quando atingir os 50.000. Então, entenda, você tem o primeiro degrau, o seu foco deve ser na construção desse primeiro degrau. Quando você cria o hábito de ir colocando dinheiro todo mês nesse primeiro degrau, a partir do momento que já virou hábito, que você não requer muito esforço seu para continuar, aí o que que você vai fazer? Você já vai começar a planejar os seus primeiros 100.000. Ah, o que que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer? Quais são os investimentos disponíveis, tá? Então você já vai começar a planejar aonde você vai investir e quando chegar nos 50, pronto, a decisão já está feita. Você aproveitou bem o tempo, tá? Então, aqui, ó, é justamente o que eu contei para vocês, tá? Então, vocês estão aqui. Aí, por exemplo, chega aqui nos primeiros 50.000. Enquanto vocês estão nessa jornada dos primeiros 50.000, vocês já vão estudando os investimentos que estão aqui, ó. Tá vendo? A lista de investimentos de acordo com o próximo degrau que você quer atingir, tá? Então, não é na arena que se prepara para a batalha. Então, é justamente isso que é importante vocês fazerem. E é algo, pessoal, que é muito raro das pessoas fazerem. Então, elas só pensam em números, elas só pensam em ação, né? Em colocar em ação onde que eu invisto, qual ação que eu compro e tudo mais, mas elas esquecem de colocar tudo o que está por trás, todo o planejamento, toda a estrutura, tá? Então, e é o ponto que vocês mais devem investir conhecimento, é justamente isso, na estrutura, para vocês poderem chegar no próximo degrau. Outro ponto que é muito interessante aqui é quando que eu começo, né, a realmente investir no próximo degrau. A minha sugestão aqui pela escalada, o que que eu falo? É quando você atingir em torno de 80% da sua meta atual. Por exemplo, se você atingiu 80% dessa meta aqui, aí você já pode começar a investir no próximo degrau. Tá? Então, você está nos 80% aqui dos seus 50.000, aí você já pode começar a comprar uma ação, você já pode começar a comprar um fundo imobiliário, colocar em outro ativo de longo prazo e tudo mais. Isso você já pode fazer para já ir treinando e não chegar lá no próximo degrau, o que que eu vou fazer. Então você já vai treinando um pouquinho, mas bem pouquinho, tá? O maior foco deve ser ainda para a conclusão da reserva de emergência, mas você já pode ir experimentando os outros degraus, tá? Então, gente, o ponto principal aqui é vocês sempre terem em mente qual que é a meta que vocês querem alcançar de longo prazo, tá? Tem um porquê forte por isso, eu trouxe o exemplo do INSS, mas tem um porquê muito forte por isso, para vocês não conseguirem falar não para as tentações de agora e focar no seu eu do futuro, tá? Entender aonde que vocês estão na jornada, qual que é o valor que vocês já têm de patrimônio, como que está alocado esse investimento, qual que é o próximo degrau, quais que são os investimentos do próximo degrau, já ir estudando, se aprofundando, escolhendo as ações que você quer, escolhendo os fundos imobiliários, escolhendo os investimentos de renda fixa de longo prazo, tá? Aí você já toma a decisão antes de entrar no campo de batalha. Chegou no degrau, ah, bom, eu atingi meus 50.000, agora eu vou para os 100.000,
já começa investindo. Chegou nos 80% do degrau atual, já começa a investir no próximo degrau. Isso vai ajudar muito vocês nessa escalada. Então, veja que isso te ajuda a não ficar perdido, a não ficar investindo em qualquer lugar, a não ficar arriscando a mais do que precisa, tá? Então, porque é algo gradual de acordo com o seu momento. Então, vamos fazer um resuminho aqui de tudo que a gente falou, né, sobre essa jornada para você construir uma carteira, para você poder viver de renda, como que a gente pode lidar com essas metas financeiras, para que isso te ajude na construção da sua carteira de investimentos que vai te sustentar no futuro, para você poder realmente viver de renda. Então, o primeiro ponto é definir a sua meta financeira, o seu projeto de vida, o seu valor de longo prazo, tá? Eu já falei em outros locais como faz esse cálculo, que é muito simples, mas você pode ter um valor assim que você pode calcular e entender qual que é o valor que você quer atingir. Ah, é 3 milhões? É 5 milhões? Então, assim, tenha esse valor em mente. Tá? Que ele que é o drive que vai fazer com que você persiga todos os dias, tá? Quebrar em mini metas, em metas menores, que são, por exemplo, os degraus da escalada, para você poder realmente conseguir construir essa jornada. Se você só focar nos 3 milhões, você não vai ter força o suficiente todo dia. Então, foque naquilo que você consiga ter assim a esperança que vai acontecer. E você vai ver que magicamente irá acontecer, tá? Então foque naquilo que faz sentido para você agora no momento. Então quebre em mini metas. Definir quais são os investimentos para atingir essa mini meta, então que é o próximo degrau. Então, enquanto você já está construindo o seu degrau atual, já defina a mini meta do próximo degrau, tá? Quando atingir o hábito desses investimentos, já começa a estudar a próxima meta, os próximos investimentos, tá? Quando você atingir 80% da sua meta atual, começa a introduzir os investimentos da próxima meta. Então, se vocês fizerem essa jornada, vocês vão conseguir começar a ter bons resultados ao longo do tempo, tá? Então, vocês não chegam lá na próxima meta e vocês não sabem o que fazer. Vocês já estão preparados, já estão instruídos, já estão certos aonde vocês precisam investir. Pessoal, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenha ajudado vocês. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.